Oi, pessoal, boa noite. Voltamos aqui com mais uma palestrante confirmada, certo? Dessa vez nós temos a professora Jamile para estar passando o conteúdo para a gente. Davidson, por favor, se encarregue das habilidades. Seu áudio... Na resolução... Aí. Seu áudio estava desativado, pode falar agora. Professora Jamile Mussi ministrará a palestra sobre a contribuição da odontologia legal na resolução de casos de violência doméstica. Jamile Mussi é cirurgiã dentista pela UEPS, mestre e doutora em ciências odontológicas pela USP, perita odontolegal do DPT da Bahia, CRPT Feira de Santana, professora do Departamento de Saúde da UFES e professora de odontologia do curso de odontologia da UNEF. Professora, seja muito bem-vinda. Oi, Pro, tudo bom? Vocês não estão... agora foi. Bom, boa noite. Tudo bem, a gente? A todos. Não estou vendo vocês, não. Mas se vocês estão me vendo e me ouvindo, então tá ótimo. Tudo bom. Bom, tá, boa noite a todos. Eu queria agradecer inicialmente as meninas pelo convite. Para mim é um prazer estar podendo falar um pouco, né, da minha área, da odontologia legal, que é a especialidade que eu escolhi para a minha vida, mas também está falando sobre um tema, a inter-relação, na verdade, da odontologia legal com a resolução dos casos de violência doméstica. Né? Então, agora a gente tem ouvido muito falar, principalmente em tempos de isolamento social, né, em tempos de pandemia, que tem aumentado os casos de violência doméstica. Então, eu acho que vai ser, vamos conseguir, agora eu estou vendo vocês, né? É extremamente importante, pertinente, e a gente vai estar conversando um pouquinho sobre ele nessas meus 50 minutos aí que foram me dados, tá? Pronto. Ok. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tua tela. Pronto. Tela compartilhada, então a senhora pode começar com o seu conteúdo, tá? Certo. Então, vamos lá. Como eles já falaram, meu nome é Jamile, né? Eu sou perita odontologista do Departamento de Polícia Técnica da Bahia, mais especificamente do DPT daqui de Feira de Santana, né? A gente vai conversar um pouquinho, começar iniciando falando sobre violência, né? As características da violência, os tipos de violência, para depois abordar um pouco mais essa questão da contribuição do cirurgião dentista enquanto profissional de saúde, e aí eu acho que extrapola para todas as profissões da área de saúde também, e a contribuição do cirurgião dentista enquanto perito odontologista no IML, né, na resolução dos casos de violência doméstica. Então, a violência, o Ministério da Saúde, ele já tem isso muito bem definido, né, ela é considerada toda ação ou omissão que prejudique o bem-estar, a integridade física, psicológica ou a liberdade da vítima. A grande maioria dos casos, sem dúvidas nenhuma, né, que a gente acaba tendo contato, porque tem mais visibilidade, porque a marca fica no corpo da vítima, é a violência física, né, que é uma das formas de violência. E, para nossa tristeza, na maioria das vezes, o agressor está dentro de casa. Por isso que fica tão à tona, né, essa questão da violência doméstica. Porque o agressor, na grande maioria dos casos, eu vou mostrar alguns trabalhos para vocês, ele está dentro do âmbito familiar, né? Aí a gente pode falar, poxa, a maioria é física e é psicológica. Como é que vocês lidam com isso no dia a dia, na rotina? Né? Sem dúvidas nenhuma, independente do tipo de violência a qual a pessoa ela for submetida, ela vai ficar com uma série de transtornos psíquicos, né? Algumas vão se recluir, não vão querer falar mais com ninguém, né? Aquilo vai acompanhar ela por um determinado período da vida.
Mas acontece que, do ponto de vista pericial, né, nós ainda não temos muitos elementos para poder avaliar esse constrangimento psicológico e a duração desse constrangimento psicológico, tá? Mas é, sem dúvida nenhuma, uma forma de violência que vai estar presente, independente do tipo de violência a qual a pessoa ela tenha sido submetida. Eu acho que a odontologia em si, não só a odontologia, né, mas as profissões de saúde como um todo, elas os profissionais de saúde, eles estão numa posição privilegiada, de certa forma, né? O que a gente observa muito é, às vezes, o medo de tomar algum tipo de atitude, e a gente vai conversar um pouco sobre os encaminhamentos possíveis, né? Às vezes por medo de represália, às vezes por medo de vingança, e acaba se perdendo, na verdade, a possibilidade, muitas vezes, de estar punindo o responsável por aquela agressão, né? E de estar tentando resolver, de alguma forma, aquela situação. Então, existem diversas formas de violência que podem ser percebidas, sim, pelo cirurgião dentista clínico no consultório odontológico, assim como qualquer outro profissional de saúde que tenha contato com pessoas, né? E uma coisa que a gente precisa deixar muito clara é que a denúncia, a notificação, ela não precisa ser feita apenas nos casos confirmados de violência. A legislação, ela é muito clara nesse sentido, né? Você vai fazer a notificação dos casos de violência, tanto nos casos que você tem certeza, por exemplo, que aquela criança ela está sendo agredida, ou se for apenas um caso suspeito, né? E aí eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso também. Então, qual a importância do cirurgião dentista nesse contexto da violência? Diversas, né? E aí eu tentei trazer para vocês duas abordagens diferentes. A contribuição enquanto cirurgião dentista clínico, que vai lá tá trabalhando na estratégia de saúde da família, ou que vai estar trabalhando no seu consultório clínico particular, e aí vai estar lidando diretamente com o público, com os pacientes, né? E uma outra percepção, que é da avaliação da sequela dessa violência pelo perito odontologista que vai estar no IML, claro que se essas lesões elas estiverem dentro do campo de atuação do cirurgião dentista, né? Mas a equipe que compõe o Instituto Médico Legal, ela é uma equipe multiprofissional. Então, independente, né, daquela situação ou daquela lesão estar no campo de atuação do cirurgião dentista, se ele não puder fazer, vai ter um outro profissional habilitado para investigar aquela situação. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a violência e o papel do cirurgião dentista na identificação e notificação dos casos, na rotina dele normal de trabalho, e a importância também desse profissional dentro do IML, seja para avaliação das lesões resultantes dos casos de violência, seja no processo de identificação humana, quando esse ato violento, ele chega, digamos assim, no limite máximo do seu desfecho, né, que é o óbito. Então, existem vários casos de várias situações, né, que a violência física pode evoluir para o óbito, ou mesmo que a intenção do agressor já era que isso acontecesse, que aí vai caracterizar um caso de homicídio. E aí eu já deixo também um alerta para vocês, que o Instituto Médico Legal, né, o órgão oficial de perícia, porque existem alguns estados do Brasil que não se chama dessa forma, ele é responsável pela avaliação de casos, no caso do morto, de casos de mortalidades por causas externas, que a gente fala. Então, seriam casos de homicídio, suicídio ou acidente, né? Por quê? Porque além da causa da morte, causa médica da morte, existe uma causa jurídica a ser esclarecida para o Estado, né? Quer dizer,
o que é que foi que aconteceu, quais foram as circunstâncias que levaram aquela pessoa ao óbito, e aí caracterizar aquela situação, se for possível, como um caso de homicídio, de suicídio ou de acidente, tá? Se vier o indivíduo, ele vier a óbito, né? Foi encontrado, é muito comum em caso de violência e em caso de homicídio, a gente ter corpos abandonados, seja em locais distantes, no meio da mata, né? E serem localizados depois, ou por algum membro da comunidade, da população, ou pela própria polícia, né? E muitas vezes já vai estar em estado de decomposição avançada, ou foi carbonizado, então não vai ter mais a impressão digital para se tentar identificar, e aí, nesse contexto, o perito odontologista, ele pode ser o responsável por essa identificação, né, se tiver algum parâmetro de quando a pessoa era viva, né, para fazer a comparação, mas isso a gente vai conversar também mais para frente. Então, o cirurgião dentista, na função de clínico, digamos assim, ou mesmo atuando na área de saúde coletiva, né, de ter contato com o público pelo seu exercício profissional, né, de repente ele pode atender uma criança, eu sempre dou esse exemplo porque é um exemplo muito clássico, né, ele pode ter contato com a criança, que a criança ela fica constrangida com determinadas perguntas que ele faz na presença da mãe, né, ele pode achar estranho que num calor grande que está fazendo naquele dia, a criança ela só aparece para o consultório de calça, de blusa de manga comprida, né? Então, tanto o comportamento, as vestimentas, às vezes a presença de lesões que dá para ser percebida no momento que você vai atender esse paciente, tudo isso pode levantar a suspeita de que aquela pessoa ela está sendo vítima de violência, né? E aí, gente, não é querer ou não querer, é obrigação dos profissionais de saúde notificarem. Existe uma lei que traz isso de uma forma muito clara, que eu vou mostrar para vocês também. Mas essa notificação dos casos suspeitos ou confirmados, ela pode ser feita via órgãos oficiais. Então, isso aí, a grande maioria das pessoas até já sabe, né? Foi um caso de violência contra a criança. Eu vou procurar quem? Vou procurar o conselho tutelar, né? Foi um caso... Hoje a gente já tem conselho do idoso, pode procurar o Ministério Público, pode procurar as delegacias especializadas do município, né? Foi um caso de violência contra a mulher, vai na DEAN, que agora mudou, a sede mudou de local, está na Maria Quitéria, né? Ou qualquer outra delegacia especializada, né? Para fazer a denúncia daquela situação. Mas se eu não tiver coragem de fazer isso, né? Enquanto cidadão normal, okay? O que eu posso fazer? Essa denúncia ela pode ser anônima, pelo Disque Denúncia, que é o Disque 100, tá? Então, existem várias formas de estar se notificando. Tem a forma de notificação oficial, né, via os órgãos oficiais, e tem a forma de notificação sigilosa, digamos assim, via o Disque Denúncia, que aí qualquer pessoa pode fazer. Mas, enquanto profissional de saúde, eu comentei com vocês antes que essa notificação de casos suspeitos ou confirmados, ela era obrigatória, tá? E que existe uma ficha específica para a realização dessa notificação compulsória e que muitas vezes acaba passando despercebida pelos profissionais. Às vezes porque nunca ouviram falar sobre isso na graduação, né? E por desconhecimento mesmo de como é feito essa etapa da notificação. Então, desde 2006... através dessa portaria do Ministério da Saúde, né, ela traz que a notificação compulsória é obrigatória a todos os profissionais de saúde. Gente, ela não está dizendo que é opcional, ela está dizendo que é obrigatória a todos os profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, odontólogos,
médicos veterinários, biólogos, biomédicos, farmacêuticos e outros no exercício da profissão, bem como os responsáveis por organizações e estabelecimentos públicos e particulares de ensino. Então, veja que a gente aqui não condiciona, né, a vontade do indivíduo, né? Aqui, a portaria do Ministério, ela traz que essa notificação, ela é obrigatória. E quando você vai ler os documentos vinculados à proteção de cada ciclo de vida, por exemplo, ou as linhas do cuidado do Ministério, então, se você for ler lá a Lei Maria da Penha, que vai tratar sobre a questão da violência contra a mulher, né? Isso vai ser reforçado. Se eu for ler lá o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é até anterior a essa portaria, isso também vai estar sendo reforçado, né? O Estatuto do Idoso também tem uma cláusula específica em relação a essa obrigatoriedade da notificação por parte dos profissionais de saúde, tá? Ela é feita como? Ela é feita através de uma ficha específica de notificação, tá? E aqui vocês têm a imagem dessa ficha, onde nós temos aqui, ó, que é a ficha para notificação da violência doméstica, sexual e outras violências interpessoais, né? Então, o profissional, ele vai preencher essa ficha, independente de ser um caso suspeito ou confirmado, a partir dali vai se proceder à investigação necessária, né, para dar o desfecho daquele caso. E aí, um trabalho que eu trago para vocês, né, que reforça até um pouco mais essa questão da importância do cirurgião dentista, né, esse é um trabalho que eu tive a oportunidade de participar, né, vinculado à pós-graduação em saúde coletiva da UFES, né, que, na verdade, o conteúdo dessas fichas, ele foi avaliado e se percebeu, na verdade, só se confirmou aquilo que a gente já acreditava, né? Então, foram avaliados apenas casos de violência envolvendo crianças e adolescentes, os encaminhamentos que foram dados e a evolução, segundo o sistema de notificação de violência e acidentes, que é o sistema Viva, que é alimentado pela ficha que eu apresentei a vocês anteriormente, né? Então, foram avaliados 684 fichas, né? A grande maioria dos casos foram casos de violência física, os casos que foram notificados, né? 41,7%. Em relação ao meio que foi utilizado para agredir o indivíduo, na grande maioria dos casos, 40% dos casos, foi a força corporal, né? Que resultou em algum tipo de lesão, a maioria delas corte, perfuração ou laceração, e eu trouxe, na verdade, esse trabalho especificamente porque o que a gente comprovou que, na maioria das vezes, a parte do corpo atingida era a região do crânio, da face ou do pescoço, ou seja, tem tudo a ver com o campo de atuação do cirurgião dentista, né? Em relação ainda a essas características da violência, a maioria acontece na residência da própria pessoa, né? A pessoa, ela passa, assim, por um constrangimento, um estresse pós-traumático, então aquela coisa, né? A violência física, ela nunca vem sozinha, né? Ela vem associada da violência psicológica. A violência sexual, ela nunca vem sozinha. Ela vem associada, muitas vezes, da violência física e da violência psicológica. Um outro dado extremamente importante é que, na maioria dos casos, né, foram casos houveram recorrências. E isso a gente percebe muito nos registros do IML e na prática pericial, né? Hoje, desde 2007 para cá, nós temos no Departamento de Polícia Técnica daqui de Feira de Santana um sistema que é informatizado. E aí, muitas vezes, a pessoa que foi violentada, né, ela chega e quando a gente vai registrar, já tem histórico de registro
no sistema de perícia em nome daquele indivíduo, né? E, às vezes, por curiosidade, quando a gente vai olhar, o agressor, ele continua sendo o mesmo. Então, às vezes, ele foi preso, se for violência contra a mulher, né? Ele foi preso em flagrante, depois ele foi solto, e a mulher voltou para ele, e ele voltou a agredir. A questão dela estar sendo revitimizada, muitas vezes, pela mesma pessoa. Na grande maioria dos casos, né, o encaminhamento, ele foi ambulatorial, e a pessoa procurou serviço de saúde, deu entrada no serviço de saúde e teve alta por conta, logo após a entrada no serviço de saúde. Quando aqueles casos, é claro, eles não evoluem para o óbito. Bom, em relação à atuação do cirurgião dentista na função de perito, a gente precisa esclarecer algumas coisas, né, sobre o campo de atuação desse profissional. Primeiro, as perícias que são realizadas no IML, elas são perícias que acontecem dentro da área, que é a área penal ou a área criminal, né? Então, a penalidade de um processo na área criminal, claro que a gente pode ter as penas alternativas, prestação de serviços comunitários, né? Mas, de um modo geral, o que está previsto no Código Penal, no Código de Processo Penal, é a privação de liberdade. Para atuar como cirurgião dentista dentro do IML, que é um órgão de perícia oficial, né? Você precisa fazer concurso público para isso. Existem várias categorias profissionais, né, para perícia, né? Essa daí que eu estou trazendo para vocês, perito médico legal, perito odonto legal e perito criminal, é o que a gente tem aqui na Bahia, mas isso pode variar a nomenclatura de acordo com cada estado. Então, nós temos estados que não existe o cargo de perito odonto legal, tá? O cirurgião dentista, ele atua dentro do IML, mas como perito criminal. Aqui na Bahia, nós temos essas 3 categorias, digamos assim, de perito. Claro que para ser perito médico, precisa ser médico, para ser perito odonto, precisa ser dentista, e para ser perito criminal, pode ser qualquer profissão de nível superior, certo? Como é que chega esse indivíduo vítima de violência ao IML para fazer a perícia? Existem 2 situações. Esse indivíduo pode chegar vivo, vítima de violência física, de acidente ou de violência sexual, ou esse indivíduo ele pode chegar morto, né? E aí, para ser submetido à necrópsia, para depois ser liberado para a família. Mas, independente dele estar vivo ou dele estar morto, a perícia ela precisa ser autorizada, solicitada por uma autoridade policial ou judiciária, tá? Então, essa autoridade policial ou judiciária, ela vai emitir uma guia policial ou um ofício, né, que é o que legalmente autoriza a realização da perícia. Então, a partir do momento que a pessoa, se ela estiver viva, ela comparece ao IML com essa guia da delegacia, porque ela foi lá, deu queixa, fez o boletim de ocorrência, né? Ela está legalmente autorizada a ser submetida ao exame pericial. Chegando lá no IML, Departamento de Polícia Técnica, seja lá qual for a nomenclatura, né? Ela vai ser atendida pelo perito que tiver de plantão, que vai fazer o exame, avaliar as lesões que ele tem lá prevalente, e se redigir um laudo pericial que nunca vai ser entregue à pessoa. Então, a gente precisa lembrar, né, que quem solicitou a perícia foi uma autoridade policial ou judiciária. Então, o laudo, ele vai ser endereçado à autoridade que solicitou. Então, se a pessoa deu uma queixa na delegacia lá, na delegacia da mulher, né, o laudo, ele vai para a delegacia da mulher. Então, a pessoa, ela não vai pegar o laudo dela,
no IML. Esse laudo ele vai ser remetido para a autoridade policial ou judiciária que solicitou a perícia. Quais são os tipos de perícias que são realizadas pelo perito odontologista dentro do IML, né? E quais aquelas que a gente pode dizer que está mais intimamente relacionadas com as situações que envolvem a violência doméstica, né? De uma forma geral, o perito odonto, ele vai fazer os exames na pessoa viva, que aí a gente chama de exame de lesão corporal, que é na pessoa vítima de violência física ou de acidente, que vai para o IML, para avaliar as lesões que estão no corpo. Claro que para passar pelo dentista, a gente tem que estar no campo de atuação do cirurgião dentista, né? Ele vai atuar também nos casos de vítimas de violência sexual, não fazendo exame médico, né? Mas, como eu comentei com vocês, a violência sexual, ela nunca vem sozinha. Se ela vier acompanhada pela violência física, e essa violência física, ela estiver dentro do campo de atuação do cirurgião dentista, o cirurgião dentista também vai participar dessa avaliação, né? Infelizmente, a gente tem recebido alguns casos de avaliação de erro profissional, né, no IML, mas aqui não diretamente relacionado à violência doméstica, né? Exame físico descritivo de peças encontradas em local de crime e de natureza odontológica. Então, como eu comentei com vocês, o perito criminal, ele possui qualquer formação de nível superior. Então, ele é o responsável pela perícia de local de crime. E aí, muitas vezes, no local de crime se encontra dentes soltos, né? Prótese, algum material de natureza odontológica que ele vai precisar descrever no laudo pericial, e como não tem formação na área de odontologia, ele solicita essa descrição para o perito odonto. O cirurgião dentista, ele vai participar também, né, nas perícias de morte, né, de pessoas mortas que vieram a óbito por morte violenta, como eu comentei com vocês. Então, assim, morte natural não é para ir para o IML, né? Se a pessoa está internada no hospital, quem vai emitir a declaração de óbito é o médico do hospital. Morte natural, sem a pessoa estar internada no hospital, quem tem que emitir é o serviço de verificação de óbito. Então, Instituto Médico Legal é para morte violenta, homicídio, suicídio ou acidente, tá? Eu estou vendo aqui que estão surgindo várias perguntas, no final eu respondo todas, prometo. Então, na pessoa morta, o cirurgião dentista, ele vai participar do exame de necrópsia, tá? Se houverem lesões no seu campo de atuação para serem descritas, que quem vai ser responsável pela necrópsia vai ser o médico legista, que é ele que vai ter que dar a causa médica da morte e emitir a declaração de óbito. Ele vai participar de exumação. Que é uma exumação, Jamile? É quando um corpo ele já estava enterrado e ele vai precisar ser desenterrado para esclarecer algum fato à justiça, tá? Isso é uma exumação. A exumação, ela exige uma equipe multiprofissional. Então, várias categorias, digamos assim, profissionais, tanto da polícia, né, da delegacia, do órgão que estiver envolvido na solicitação dessa exumação, quanto do Departamento de Polícia Técnica. Identificação de cadáveres, né, principalmente para aqueles corpos que dão entrada no IML como ignorados, indigentes, que não sabe quem é. E aí a odontologia é um método primário de identificação. E aí, como eu sei que talvez algumas pessoas não tenham muita familiaridade, né, com a área, para o Instituto Médico Legal ele liberar um corpo, ele só pode liberar por um método de identificação. Ele não pode liberar pelo que a gente chama de reconhecimento. O que é o reconhecimento? A família olhar e achar que é
o ente querido que está desaparecido, né? Mas existem pessoas que são muito parecidas, né? Existem sósias, existem gêmeos, né? O corpo, a depender do estágio de decomposição, ele vai estar completamente desconfigurado, e aí não será possível nem se tentar esse reconhecimento. Então, como método de identificação, o que nós temos hoje é a impressão digital, através dos arcos dentários, né, pela odontologia legal, e o exame de DNA, tá? Então, se ainda tiver preservado a impressão digital, vai se tentar identificar pela impressão digital. Se não tiver, vamos tentar pela odontologia. Se não for possível pela odontologia, vamos tentar pelo exame de DNA. São possibilidades diferentes, né? Nenhum é melhor do que o outro, não existe hierarquia entre métodos, né? O que vai fazer com que um seja mais utilizado ou não é o que a gente tem para comparação, tá? Independente do corpo ele ser identificado pela impressão digital, pela odontologia ou pelo DNA, todos os 3 métodos, eles são métodos comparativos. E se eles são métodos comparativos, eu preciso de alguma coisa de quando essa pessoa era viva para poder comparar, né? Então, por que a impressão digital ela é mais utilizada? Porque a maioria das pessoas fizeram identidade. Então, ela tem a referência de quando ela era viva arquivada no Instituto de Identificação Pedro Melo, se ela fez aqui na Bahia, né? Em Salvador. Então, como é que a gente faz? Coleta a impressão digital do corpo, solicita a ficha de quando a pessoa tirou a identidade, que aí coletou a impressão digital, e compara para ver se é a pessoa ou não. Em relação à odontologia, né, precisa existir prontuário odontológico, ou hoje a gente tem trabalhado muito em cima da perspectiva da fotografia do sorriso, tá? Eu vou mostrar 2 casos especificamente para vocês, que vai dar uma ideia geral de como isso ocorre do ponto de vista odontológico. E no caso do DNA, né, eu preciso ou de algum material biológico da pessoa, quando a pessoa estava viva, sei lá, se ele tiver sêmen congelado num banco numa clínica de reprodução humana, não sei, né? Se ele tirou recentemente sangue para fazer um exame de sangue, a gente pode ver se ainda existe alguma amostra no laboratório. Nesse caso, eu vou estar comparando o material genético dele com o do morto que está ali, que é ele mesmo. Ou, que é o mais comum, se coletar a amostra referência de parentes, né? Preferencialmente de primeiro grau, pai, mãe ou filho, para se fazer essa comparação e estabelecer essa questão, essa relação de parentesco, né? Às vezes, o corpo, ele já chega esqueletizado no IML, e aí ele passa por um processo que a gente chama de estudo antropológico, tá? São as ossadas que dão entrada no IML, né? Inicialmente, essa ossada, ela vai ser analisada para ver se é da espécie humana ou animal. Se for da espécie humana, aí existem métodos para fazer a determinação do sexo, estimativa de idade, estatura, ancestralidade e até destreza manual, tá? Dessa ossada. Através de características anatômicas, tanto do ponto de vista morfológico, anatomia propriamente dita, quanto do ponto de vista métrico. Para cada característica dessa, existe uma região, digamos assim, do esqueleto, né, mais apropriada para fazer essa investigação. Bom, em relação às perícias em vivo, né, e a correlação com os casos de violência, a grande maioria dos casos que dão entrada no IML, que passam pelo cirurgião dentista, eles acabam resultando em lesões em tecido mole, perdas e fraturas dentárias. Então, aqui, ó, a gente tem um caso de violência física, na verdade, né? Esse rapaz, ele foi agredido
por murro, soco, né? Passou por um serviço de saúde, porque ele ainda estava com essa região aqui do lábio suturado, né? Ele tinha edema em lábio superior, tinha lesão aqui também no lábio inferior, e aqui, gente, está claro que esse dente, ele avulsionou, né? Ele saiu, ele perdeu esse dente por conta da agressão. Então, ele está preso aqui, ó, apenas pelo fio ortodôntico. Então, o que é que o perito odontologista ele vai fazer? Né? Ele vai descrever as lesões que foram encontradas, né? E aí vai responder aos quesitos que estão dispostos no artigo 129 do Código Penal brasileiro, tá? Que são 6. Então, ele vai responder, redigir o laudo pericial e esse laudo ele vai ser encaminhado para a autoridade policial ou judiciária que solicitou a perícia. Aqui a gente tem uma outra situação que também passou pelo perito odontologista, tá? Também caso de violência física, que a pessoa acabou fraturando a mandíbula por conta da agressão, né? Então, aqui, ó, a gente percebe que existe um abaulamento nessa região da face do indivíduo. Nesse caso, o perito odontologista ele não pode fazer nada, tá? Por quê? Porque ele ainda não foi tratar essa situação, ele não conseguia nem abrir a boca. Então, como é que eu vou avaliar se esse indivíduo ele vai ficar com alguma sequela ou não, em função da agressão, né? Se eu não consigo, se ele não consegue abrir a boca, se eu não consigo ver a abertura máxima, não consigo ver a realização dos movimentos mandibulares, para ver se ele vai ficar com algum problema. Então, ele tem que ir se tratar, depois ele vai pegar o relatório de atendimento do cirurgião bucomaxilo, né, que ele está de alta, e em cima disso ele retorna para fazer o exame pericial. Aqui a gente tem uma outra situação também de violência física, tá? Onde eu tenho uma equimose aqui nessa região, né? Geralmente, quando é lesão em tecido mole, equimose, hematoma, né? Ela desaparece num curto período de tempo. Então, assim, em 8, 15 dias, a lesão ela vai desaparecer. Então, daí a importância da perícia ela ser realizada o quanto antes. Porque se o indivíduo deixa para lá, né? Deixa para fazer na outra semana, e no dia da perícia ele não apresenta mais sinal nenhum da agressão, o laudo pericial ele não vai conseguir ajudar muito, né? A tomar as medidas legais cabíveis em relação à autoria daquela agressão. Então, aqui a gente tem uma outra situação também de violência física, né? Que ela foi agredida pelo marido e acabou perdendo o incisivo central, perdeu um dente, resultou em perda dentária por conta dessa agressão. E aqui a gente sabe que essa perda dentária foi agora, foi recente, porque o alvéolo, né, que é a parte do osso onde o dente está, ele está aberto ainda. Então, caracteriza uma perda dentária recente. Em relação à violência sexual, gente, como eu comentei com vocês, o cirurgião dentista ele não vai fazer o exame ginecológico na vítima, porque não ultrapassa o seu campo de atuação, não faz parte do seu campo de atuação, mas a investigação da violência sexual, ela é extremamente complexa, né? Porque a gente vai ter uma vítima, a gente vai ter um agressor, e muitas vezes a gente consegue identificar esse agressor através da análise de material biológico presente nas vestes ou em outros vestígios que a vítima estava usando no dia que ela foi violentada, tá? E aí, nesse sentido, a gente observa um despreparo muito grande dos profissionais de saúde em relação à orientação dessa vítima ou desses familiares para a preservação desses vestígios. Por quê? Quando essa pessoa ela é vítima de violência sexual e que não vem a óbito, ela vai para uma delegacia, ela vai dar a queixa,
Na delegacia, ela vai ser orientada que ela precisa ir para o IML fazer a perícia, né? E ela precisa ir para um serviço de referência para fazer a profilaxia para as doenças sexualmente transmissíveis, que é tomar o famoso coquetel. Então, ela vai para o hospital, às vezes primeiro, e depois ela vai para o IML para fazer a perícia. Às vezes, ela está numa situação de constrangimento tão grande que ela precisa ficar internada, né? E aí, quando ela dá entrada, ela troca de roupa, ela toma banho, ela fica lá por 24, 48 horas. A roupa que ela estava, a mãe leva para casa, lava, acabou. Destruiu ali todos os vestígios, né, que poderiam ser importantes na identificação do agressor. Então, o que a gente orienta é que a vítima de violência sexual, ela vá da delegacia imediatamente para o IML para fazer a perícia, depois ela vai procurar o serviço de saúde, né, para tomar os encaminhamentos que sejam necessários para a resolução desse caso. Eu sei que é uma situação extremamente complicada, é uma situação extremamente constrangedora, né? É só por conta da vivência que a gente observa que, às vezes, se perde muitos vestígios que seriam importantes para a identificação de autoria por falta de orientação da vítima, dos familiares ou dos próprios serviços por onde ela passou. Onde é que o cirurgião dentista ele vai atuar nessa situação? Se for na pessoa viva, né? Descrevendo lesões que estejam no seu campo de atuação. Então, como eu comentei, a violência sexual, ela dificilmente ela vem sozinha. Na grande maioria das vezes, ela vem com a violência psicológica, mas ela vem com marcas da violência física ou ela pode evoluir para o óbito. Se ela evoluir para o óbito e não se chegar à identificação pela impressão digital, o profissional de odontologia vai ter que tentar fazer a identificação pelos arcos dentários, né? Se ela chegar com essa violência sexual e ela tiver marcas de violência física em outras partes do corpo que estejam dentro do campo de atuação do cirurgião dentista, ela vai precisar ser examinada por um perito odontolegal. E em relação às mordidas, que muita gente pergunta, independente da região do corpo onde ela aconteça, ela vai ser objeto de atuação e de trabalho do perito odontologista. Por quê? Porque ele vai ter o conhecimento técnico-científico para descrever aquela marca de mordida, né? E, se for necessário, fazer o confronto, a investigação com os suspeitos que forem encaminhados para a perícia, tá? Então, aqui a gente tem um caso de violência sexual, né? Mas que a pessoa, ela também apresentava, uma série de escoriações no rosto, né? Na grande maioria dos casos, a gente encontra justamente as escoriações, que são os arranhões, tá? E a marca de mordida associada por uma questão de defesa da pessoa, né? A grande maioria das vítimas de violência sexual são mulheres, e aí ela é instintivo, né? Mulher pegar pela unha, então acaba tendo esses arranhões, né? Ou na tentativa de se defender, morde o agressor, morde a vítima morde o agressor. Então, são os tipos de manifestações, digamos assim, que a gente mais observa, né? E que precisam de participação do cirurgião dentista. Então, aqui a gente tem uma outra situação, que a gente tem uma mordida na face, mas como eu comentei com vocês, independente da região onde essa mordida acontecesse, ela seria campo de atuação do perito odonto. Se a pessoa vier a óbito, como é que vai funcionar isso, né? E qual a participação do cirurgião dentista nesse contexto? Como eu comentei, ele vai participar descrevendo as lesões que estejam na face, no seu campo de atuação, terço médio inferior da face, né? Vai estar atuando nos casos de identificação humana, se quando ele chegar para o exame, esse corpo ele não tiver identificado. E se esse corpo ele estiver, né, já esqueletizado, ele vai participar também da equipe responsável
pelo exame antropológico. Claro que o exame antropológico, ele não vai ser feito só pelo perito odonto, né? Vai ter um perito médico envolvido também, porque o perito odonto, ele não vai responder pela ossada inteira. Então, no caso de necrópsia, né, é muito comum, principalmente em casos de homicídio, tá? Isso aqui são orifícios de entrada de projétil de arma de fogo, que aí dá para vocês perceberem que está no rosto da pessoa, né? Cortei mais por uma questão ética, né? Apesar de ter autorização, mas está no rosto da pessoa e vocês observam, ó, que tem vários orifícios. Alguns compatíveis com orifícios de entrada, porque são mais uniformes, né? E provavelmente do outro lado nós teríamos, se sair o projétil, os orifícios compatíveis com o orifício de saída. Mas quando acontece assim na face, vocês observam aqui, ó, que esse está praticamente no ramo mandibular, né? Muitas vezes esses projéteis, eles provocam fratura de mandíbula, fratura de maxila, fratura de osso zigomático, né? Fratura dentária, perda dentária, sai arrastando tudo. Então, o perito odonto vai ser importante para a descrição dessas lesões, né? Aqui a gente tem uma outra situação, né, que quando chega também ao extremo da morte, mas o corpo ele estava esqueletizado, né? Então, aí, como eu comentei com vocês, vai se limpar aquele esqueleto, aquela ossada, né, lavar, montar a ossada em posição anatômica para ir proceder às investigações, né? Isso é feito tanto da análise da ossada quanto da análise das vestes que a pessoa estava, que a ossada estava, ou que foi encontrado próximo à ossada, né, no dia do levantamento. Então, aqui a gente tem uma ossada em posição anatômica montada, e aí vai se fazer o exame antropológico. Então, para a investigação do sexo, geralmente o que é que se usa, né? A pelve e o crânio. Idade, se a pessoa tiver dente, existem métodos de estimativa, os principais métodos de estimativa de idade são pelos dentes. Se não tiver, aí vai se proceder outros métodos de identificação. Então, mas o cirurgião dentista, ele pode tá atuando principalmente na investigação do sexo, idade, estatura, geralmente são pelos ossos longos, e ancestralidade, né, os principais métodos de investigação da ancestralidade são pelo crânio também. Então, tem tudo a ver com a participação do cirurgião dentista nesse contexto. Como é que acontece a identificação humana através dos arcos dentários? Tá? Como eu comentei, é um método comparativo. Eu preciso ter dados anteriores à morte do indivíduo para comparar com os posteriores à morte, que é o que está lá para mim como corpo dentro do Instituto Médico Legal. Então, aqui, ó, é como se eu tenho radiografias antemortem e radiografias pós-mortem. Antemortem, quem foi que me mandou? O cirurgião dentista da pessoa quando ela estava viva. Pós-mortem é de onde? É de lá do corpo que foram tiradas no próprio Instituto Médico Legal, tá? Então, a gente consegue observar anatomia de coroa, anatomia de raiz, tratamentos odontológicos. Então, esse dente está tratado canal, ele está aqui tratado canal também. Aqui tem uma dilaceração radicular, aqui tem a mesma dilaceração radicular, né? Aqui a gente observa, ó, que esse molar, ele está em infraoclusão, inclinado, e ele aparece aqui também na radiografia pós-mortem, né? Então, vai se fazendo as comparações, não só de tratamento clínico odontológico, mas também de anatomia dentária, né? Comparação por meio de radiografias, o que se tiver disponível para comparação. Se não tiver nenhuma divergência que não dê para explicar, o corpo ele é identificado pela odontologia legal.
Então, é muito comum a gente ter situações de violência sexual que evolui para a morte, né? E aí tem vários casos na literatura que trazem um pouquinho essa perspectiva, né? Laudo aponta abuso sexual e morte por asfixia. E aí, na maioria das vezes, o agressor ele diz que a intenção dele era não matar, mas que isso acabou acontecendo. E aí eu trouxe 2 casos aqui para vocês, né? Então, aqui, ó, a gente tem um corpo carbonizado, então percebam que não dá para a gente perceber, né, quem é o indivíduo. Então, aqui a gente tem a maxila e aqui a gente tem a mandíbula desse corpo, né? Então, a gente observa que ele tem dentes, que ele tem tratamento odontológico, ó, tem restauração de amálgama, tem restauração de resina, tem perdas dentárias antemortem de quando ele era vivo, ele extraiu esses dentes daqui, né? Esses daqui foram prejudicados, né, a avaliação, porque eles sofreram fratura, provavelmente por conta da carbonização. Essa região anterior da mandíbula, ela foi perdida, mas o que é que o cirurgião dentista vai fazer aqui? Exame clínico odontológico, vai anotar todas as particularidades dentárias que ele esteja observando, né? Inclinação, formato do arco, tudo que julgar importante, pertinente. Se a rugoscopia palatina aparecer de forma nítida, ela também pode ser utilizada como parâmetro para comparação. O que a gente conseguiu identificar pela odontologia? Porque a família apresentou uma radiografia panorâmica. E aqui, gente, nós temos uma infinidade de características passíveis de comparação. E aí foi exatamente o que foi feito. O IML daqui, ele não tem aparelho de raio-x panorâmico, né? Mas nesse caso, a gente conseguiu contar com a parceria de uma clínica, né, e que permitiu que a gente levasse a mandíbula e a maxila para realizar essa radiografia. E aqui vocês observam, aqui eu tenho a radiografia antemortem e aqui a radiografia pós-mortem, né? Então, o que é que foi comparado aqui? Claro que foi comparado as restaurações que estavam nos molares, mas a grande maioria das comparações foi em cima da anatomia, né? Anatomia dos seios maxilares, né? Anatomia, como é que estava aqui o rebordo, ó, alveolar após a perda dentária, né? Anatomia das raízes dentárias, dos molares do lado direito e do lado esquerdo, a relação do canal mandibular com a raiz do terceiro molar, também dos 2 lados, né? A anatomia do ângulo mandibular, também bilateralmente. E aí, tudo que vocês estão vendo contornado e com os númerozinhos são pontos coincidentes que foram observados na radiografia panorâmica antemortem e na radiografia panorâmica pós-mortem. E o que se teve de divergência eram todas divergências explicáveis. Então, aqui, ó, tá com os dentes anteriores. Aqui perdeu os dentes anteriores. Mas a gente percebe, ó, que foi uma avulsão traumática, pós-mortem, né? Então, aqui a gente consegue justificar, né, por conta das condições, porque ele foi vítima de violência, pelo impacto da agressão sofrida. Então, a gente consegue justificar isso e discutir isso no laudo pericial. Quando não é encontrado nenhuma divergência excludente, aí o laudo, o corpo, ele é identificado pela odontologia, que foi essa situação, e a situação desse caso aqui também, né? Então, aqui a gente tem uma situação não de carbonização, mas de um corpo em estado de decomposição avançada, putrefeito, mas que usava aparelho, né? Mas que tinha uma série de fraturas ósseas, usava aparelho, e aí, na verdade, é o sonho de todo perito odontologista, né? É encontrar uma documentação ortodôntica completa para poder comparar. Então, a gente observa que ele tinha aparelho, né? Tinha tratamento odontológico, então tem uma restauração de resina,
né? Não tinha o incisivo lateral, então é uma característica individualizadora. Tinha diastema, que é esse afastamento entre os dentes. Tinha um dente aqui menorzinho, que não é muito comum a gente ter. Então, tinha uma série de características individualizadoras, e o que foi feito foi a mesma situação apresentada anteriormente, né? Eu tenho aqui a radiografia panorâmica do exame antemortem, que foi entregue pelos familiares, e aqui as radiografias que foram realizadas no IML, tá? Porque, como eu comentei, lá não tem aparelho de raio-x panorâmico, a gente só tentou posicionar de forma semelhante. E tudo que vocês conseguem visualizar de amarelo e de rosa são pontos coincidentes entre a documentação antemortem e pós-mortem, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um dente em estágio de desenvolvimento com 1/3 da coroa formada. Aqui eu tenho o mesmo dente com 1/3 da coroa formada, né? A relação desse dente com o dente vizinho se permanece da mesma forma, né? A relação do canal mandibular com a raiz do segundo molar, né? A anatomia desses molares, premolares e molares inferiores, né? Outras coisas que poderiam ter sido utilizadas, ó, o dente menorzinho, que a gente comentou, a ausência do 12, né? Do incisivo lateral, né? Se não tivesse tantos dentes, o que é que a gente poderia utilizar? A gente podia analisar trabeculado ósseo, enfim, buscar uma série de parâmetros para comparação. Nesse caso, como se tinha documentação ortodôntica e fotografias, né, a gente ainda optou por fazer a fotografia do sorriso, né? A linha do sorriso, para se ter mais uma característica para fortalecer, digamos assim, o laudo pericial. Então, foi uma outra característica que foi utilizada no embasamento do laudo pericial também, né? E que hoje tem sido muito discutida e utilizada nos processos de identificação, né? Muitas vezes até uma alternativa para o perito quando não se tem a documentação antemortem, quando não se tem o prontuário odontológico, quando a família não sabe quem era o dentista da suposta vítima, né? Não consegue localizar essa documentação, mas existe uma foto da pessoa sorrindo, em boa resolução, não é qualquer foto, tá? E o fato de ter a foto também não significa que vai ser identificado. Precisa ser uma foto boa, em boa resolução, de preferência, dentes superiores e inferiores separadinhos, boca entreaberta, né? Que apareça bem os dentes e que a pessoa tenha características individualizadoras nesse sorriso. É importante a gente deixar bem claro que a identificação por fotografia do sorriso, ela é uma identificação odontolegal. A gente vai buscar, dentro das fotografias do sorriso da pessoa quando era viva e do morto, que está lá no IML, pontos coincidentes, né? Associados à anatomia dentária, ao contorno da borda incisal desses dentes, para fazer a comparação. Mas é, da mesma forma, uma identificação odontolegal, né, que tem sido uma saída, uma alternativa interessante quando não se tem prontuário odontológico. Então, gente, era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês, né? Só fechando, para a gente poder fechar, o atendimento à vítima de violência doméstica é uma situação extremamente complexa, né? Ela exige uma atuação em rede, multiprofissional, não só por parte do Instituto Médico Legal, mas também por parte de todos os órgãos envolvidos, né? Então, assim, os profissionais de segurança pública, os profissionais de saúde, né? A rede de atendimento a essa vítima, se ela passou pelo conselho tutelar,
né? Se ela procurou algum centro de referência, né? Muitas vezes os próprios profissionais, eles não conhecem o trabalho, um não conhece o trabalho do outro, né? Delegacia e departamento de polícia técnica já trabalham de forma mais íntima, mas a gente precisa fortalecer um pouquinho mais essa comunicação, né? Para garantir que se consiga chegar ao que a gente quer no final da investigação, né? Que é punir o suposto agressor envolvido naquele ato de violência sexual ou física ou o que for. Então, o atendimento à vítima de violência doméstica, ele é um procedimento extremamente complexo, exige uma atuação multiprofissional. O cirurgião dentista, ele pode estar colaborando de diversas formas, seja envolvido na função clínica, através da notificação, denúncia dos casos suspeitos ou confirmados, né? Seja na função de perito, avaliando as lesões, se a pessoa estiver viva, no exame de lesão corporal, né, participando da avaliação de lesões na vítima de violência sexual que esteja no seu campo de atuação, ou atuando nos casos de identificação humana, que foram essas duas situações que eu trouxe aqui para vocês. Então, agradeço realmente mais uma vez ao convite, me coloco aí à disposição para responder as perguntas, as curiosidades, tá? Fico à disposição aí da comissão organizadora para os esclarecimentos possíveis. Boa noite, professora. Vamos aqui voltar. Deixa eu remover a tela aqui. Pronto. Você está na página que a gente está usando ou está no seu slide ainda? Eu posso sair do slide? Pode sair do slide. Tá. Então, eu posso parar o compartilhamento, né? Sim, sim. Pronto. Agora estou vendo vocês. Ok. Então, nós queremos agradecer, certo, em nome do CERTO, pela palestra que a senhora proporcionou para a gente essa noite, por ter passado esse conteúdo importante. Muitas pessoas lançaram algumas dúvidas aqui, enquanto a senhora estava palestrando, mas para não te interromper durante o que você falava, nós deixamos para responder agora no final. Então, vamos lá com algumas. Ele perguntou, em sua experiência, qual o perfil de maior incidência de casos de violência doméstica? Em relação à vítima, com certeza, mulheres, né? Com certeza o agressor está dentro de casa, mulheres adultas e o agressor está dentro de casa. Sem dúvida nenhuma, independente do período histórico, digamos assim, independente de estar na pandemia ou de não estar na pandemia, essa é a nossa grande casuística. Acredito que não só aqui em Feira de Santana, mas no Brasil inteiro. Ok. Vamos lá para mais uma pergunta. A odontologia atuaria na área criminalista em casos de violência doméstica? Sim, né? Foi como eu falei. Se essa violência doméstica ela resultar, né, em lesões dentro do campo de atuação do cirurgião dentista, a perícia ela será realizada pelo cirurgião dentista. Então, a pessoa foi vítima de violência física, levou um murro na face, fraturou mandíbula, fraturou maxila, né? Está com edema no lábio, fraturou dente, perdeu dente. Então, essa perícia ela será realizada não pelo médico legista, mas sim pelo odontologista. O que acontece em algumas situações que é complicado, é quando não se tem o cirurgião dentista dentro do Instituto Oficial de Perícia. Né? O que a gente quer, o que a gente defende, até como Associação Brasileira de Ética e Odontologia Legal, é a inserção desse profissional em todos os IMLs. Mas a gente sabe que existem alguns IMLs do Brasil que não possuem cirurgião dentista fazendo parte da equipe.
Professora, eu tenho uma dúvida sobre isso agora que você falou. Quando não tem um odontologista dentro do ML, como que é solucionado esse caso? É encaminhado para outro? O que acontece? Aí existem situações e situações. Em algumas situações, o exame ele vai ser feito, não o exame de identificação odontolegal, tá? Isso aí eu estou me referindo só em relação às vítimas que vão fazer exame de lesão corporal, descrição de lesões. Então, muitas vezes é feito pelo próprio médico, legista. Se houver situação que tenha um IML próximo, que tenha dentista, né? Tanto a vítima pode se deslocar para o IML, quanto o perito da região vizinha pode ir até a cidade e se deslocar. Então, assim, Feira de Santana, ela faz parte da grande regional Recôncavo, aqui. Então, ela é o município sede da regional, mas fazem parte da regional também Serrinha, Lagoinha, Santo Antônio, Santa Amaro e Ilha de Taparica. Tem ML em todos esses locais, mas só tem dentista em Feira, Santo Antônio, que na verdade acaba cobrindo Ilha de Taparica também, e Serrinha. Alagoinhas e Santa Amaro não tem perito odonto. Quando acontece alguma situação dessa, a gente acaba se deslocando para fazer a perícia nesses locais. Tá? Entendi. Ok. A próxima aqui. Qual a diferença do exame de corpo de delito e exame de lesão corporal? Extremamente importante sua pergunta. Muita gente confunde esse termo, né? Às vezes a gente ouve até em reportagem, fulano de tal foi agredido, foi para o IML fazer exame de exame de corpo de delito. Na verdade, a pessoa viva, vítima de violência ou de acidente, que vai do Instituto Médico Legal fazer a perícia, ela vai fazer exame de lesão corporal. Se ela for vítima de violência sexual, ela vai fazer exame para constatação de conjunção carnal, que é para ver se houve penetração, pênis, vagina, ou ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que são os outros tipos de carícias e relações sexuais. Independente de ser conjunção carnal ou ato libidinoso diverso da conjunção carnal, essas duas situações, ela caracterizam um crime de estupro, se for comprovado, tá? Mas a pessoa viva, vítima de violência e acidente, que vai para o IML, ela vai fazer exame de lesão corporal. O que é que a gente chama de exame de corpo de delito? Exame de corpo de delito, ele é o conjunto de todos os exames que foram necessários para elucidar aquele caso. Se para aquele caso só precisava a lesão corporal, ele vai corresponder até ao exame de lesão corporal, mas dificilmente isso acontece. Então, por exemplo, vamos supor que aconteceu um crime, um assassinato, o perito foi para lá, tem uma vítima, né? Tem uma pessoa foragida, que depois foi encontrada, tem uma que foi agredida. Então, a agredida vai para o IML fazer o exame de lesão corporal. A que foi morta vai para o IML fazer a necrópsia. Tá? O suposto agressor está sendo investigado, aí o delegado tentando fazer a investigação e encontrar quem é. No local de crime, o perito coletou mancha de sangue, né? No local de crime foi encontrada uma arma, projétil solto no local de crime, se coletou impressão digital da maçaneta da porta ou da janela. Então, o que é que seria o exame de corpo de delito? O resultado de tudo isso que foi feito. E não apenas o exame na vítima viva ou na vítima morta. O exame na pessoa viva é exame de lesão corporal, no corpo morto é necrópsia. Tá? O conjunto de tudo que foi necessário para elucidar aquele caso é que a gente chama de exame de corpo de delito. Ok. Próximo. Vamos lá. Qual a lesão? Pode falar. Qual a lesão mais comum que é identificada em vítima de abuso sexual?
Existem as lesões comuns na região onde a pessoa foi agredida mesmo, que aí essa avaliação ela é feita pelo perito médico legista, não somos por nós, odontologistas, né, que aí está muito vinculada à região de edema, né, escoriações, na região vinculada à violência sexual, seja vagina, ânus, onde a pessoa foi agredida. Né? Em relação a lesões mais comuns, como manifestação física associada a essa violência sexual, né, na maioria das situações são escoriações, que são os arranhões, e as marcas de mordidas. Ok. Respondido, então, para Elizabeth. A última agora. Não está aparecendo para mim essa não, essa vai precisar ler. Saiu da tela a pergunta. Agora apareceu. Em casos de crime de omissão por parte dos profissionais de saúde, quais atitudes o Conselho Regional vai tomar para diminuir esses episódios? Na verdade, não é atitude a nível de Conselho Regional, né? Quando a gente fala de negligência nesse sentido, né, por falta de denúncia, por falta de notificação, a gente está falando de crime previsto na área criminal no Código Penal, né? Então, quem vai ser responsável por essa avaliação é quem estiver responsável pelo inquérito policial propriamente dito, né? Que aí a pessoa pode ser presa, né? Ou podem ter aí as penas alternativas. Conselho regional, independente da profissão, né? Odontologia, cada um, na verdade, vai ter o seu código de ética odontológica. A gente observa, em relação às profissões de saúde, que alguns códigos de ética, eles já trazem a importância da questão da notificação por parte dos profissionais. Então, alguns incorporaram, dentro dos capítulos lá do Código de Ética, informações sobre violência ou sobre notificação. Se fosse dentro da odontologia, o que é que a gente teria, Jamile, a nível de penalidade para esses profissionais? Né? Se instaurado um processo ético nesse sentido, né, e tivesse contemplado isso no Código de Ética, aí poderia resultar em advertência, censura pública ou particular, suspensão do exercício profissional por 30 dias e, em casos extremos, até cassação do diploma, tá? Que são as penalidades previstas a nível de Conselho Federal de Odontologia. Exatamente, mas como você falou, né, no início, que, tipo, para participar como perito, não precisaria ser da área de odontologia. Então, cada área, cada uma desses conselhos vão ter as suas punições específicas, né? Na verdade, as penalidades elas vão ser diferentes a depender da esfera na qual o processo ele vai estar envolvido. Né? Então, se uma pessoa quer entrar com processo contra um profissional e ela quer indenização, ela vai entrar na esfera civil, né? Indenização, ressarcimento de dano. Né? Se ela quer que a pessoa responda por um crime de lesão corporal, venha a ser preso ou algo assim mais complicado, ela vai ter que ir na delegacia de polícia, fazer um boletim de ocorrência, e aí ela vai estar movendo o processo na área criminal. Se ela quiser instaurar um processo ético a nível de conselhos de entidades de classe, aí ela precisa da entrada no processo ético, que aí quem vai avaliar não vai ser nem o delegado, nem o juiz. Vai ser o presidente do comitê do Conselho Regional de Odontologia, no caso, onde o cirurgião dentista ele está registrado, do estado onde ele está registrado. Exato. Agora, antes de encerrarmos, né, essa participação da Jamile, eu gostaria de falar um pouco, né, a respeito da grande relevância que tem esse tema, né? Principalmente quando a gente para pensar, né, assim como foi exposto, a questão de como, né, mulheres são vítimas, né, dentro
desse processo e como determinadas nuances foram bem abordadas, principalmente o cuidado em que a Jamile teve em diferenciar o termo, né, que é referido ao abuso sexual como violência sexual, né, porque quando a gente avalia esse termo em específico, né, quando a gente fala sobre abuso, a gente fala de um comportamento que já havia e a pessoa que tem esse comportamento permite esse tipo de atividade, né, e ela sai do controle, né, e esse cuidado em tornar em transmitir a informação com esse cuidado, né, de informar que é violência, né, que é o uso forçado da força física, do poder de determinada pessoa, né, faz toda a diferença na compreensão, né, do trabalho dos profissionais de saúde, né. Então, eu gostaria, inclusive, de parabenizar a Jamile pela sua fala, foi muito importante, principalmente nessas entrelinhas, e a gente agradece muito essa participação, né, entendendo todas Essa as... frase foi daí da aula dela. Vocês já foram Você alunos tem que dela? fazer parte das aulas delas, é maravilhosa. Então, assim, a gente só tem a agradecer, né, inclusive compreendendo, né, a temática como algo muito mais amplo, né, onde não cabe em uma hora de exposição, onde quem não viu, perdeu. Ah, eu que agradeço, gente, a oportunidade. Para mim é um prazer imenso. É um tema extremamente pesado, né? A gente falar de violência, né? Mas a gente às vezes precisa verbalizar, discutir essas questões e saber que o cirurgião dentista ele também vai estar contribuindo para a impunidade, de certa forma, né? Às vezes exercendo a sua responsabilidade social enquanto profissional de saúde, né? Em relação à identificação. Eu sempre falo isso para os meus alunos nas minhas aulas, né? Que a questão de você fazer um prontuário odontológico, manter arquivado esse prontuário odontológico, não é apenas porque é bonito, né? Porque é interessante, mas não, ele vai servir para tudo, ele vai servir para controle clínico administrativo do seu consultório, para você saber quanto foi que entrou de dinheiro, se for essa questão financeira, para você se defender se você for processado na esfera civil, ou na esfera criminal, ou no processo ético, independente do tipo de processo, e ainda para você exercer a sua responsabilidade social enquanto cirurgião dentista, né, de estar colaborando com os casos de identificação humana e fazendo com que a família, né, ela receba aquele ente querido que estava desaparecido, identificado num prazo menor de tempo, sem precisar, de repente, ir para o exame de DNA. Então, assim, o prazer foi todo meu. Muito obrigada mesmo pelo convite. Desejo aí sucesso para vocês. Que amanhã ainda, né? Ainda foi prorrogado mais um pouquinho. Até domingo. Próximos dias do evento, certo? Muito obrigada mesmo. Antes de acionar, tem uma dúvida também. Saiu matérias recentemente que, no período de pandemia, os índices de violência doméstica aumentaram. Aqui na região de Feira de Santana, houve algum aumento desse índice também? Não. Isso tem sido observado até em vários estados brasileiros. Aqui em Feira, a gente não pode fazer essa associação, não, até porque é difícil até a gente avaliar em algumas circunstâncias, porque por conta da pandemia, a gente passou por uma série de alterações e adaptações no serviço. Então, assim, o IML, ele é um serviço essencial, né, assim como os serviços de saúde, ele continua funcionando, todos os tipos de perícias, ela continua sendo realizada, é importante até que a gente diga isso, verbalize isso, mas muita gente acha que não está funcionando, que a delegacia está fechada, que o IML está fechado. Então, isso acaba contribuindo também, até muitas vezes, para a falta de procura, né, dessas pessoas que foram vítimas de violência. Aqui a gente não pode dizer os números, digamos assim, né, em relação à área pericial,
né, as pessoas que deram entrada, a gente não teve aumento dos casos de violência por conta vinculado à pandemia, não. Certo? Também tem aquele caso de subnotificação também do pessoal por estar em casa com um parceiro, muitas vezes os homens não conseguem ir denunciar, né? O que a gente observa, até completando aí a primeira pergunta que o professor fez, em relação ao perfil, que a grande maioria dos casos, por exemplo, das mulheres, são, assim, pessoas com nível socioeconômico e grau de instrução menor, né? E às vezes acha que aquele negócio de estar sendo agredida, revitimizada várias vezes, já aquilo ali já se tornou normal, o dia a dia, o cotidiano da vida dela. Às vezes tem filho pequeno, tem medo de faltar alguma coisa, porque o agressor é o provedor dentro de casa. Então, assim, é uma discussão muito complexa isso, né? Tem várias variáveis que podem estar envolvidas nesse sentido, né? Mas o perfil maior que a gente tem realmente é de mulheres, né, adultas, com nível socioeconômico menos favorecido, né, com grau de instrução, geralmente não fizeram segundo grau, né, acabaram muito cedo a vida escolar, né, que são donas de casa, que estão dentro de casa, cuidando dos filhos, que não trabalham fora, e aí isso acaba acontecendo. Bom, queria agradecer a professora pela linda palestra, brilhante também, né? Estava com saudade das palestras da professora Jamile, a gente conseguiu matar um pouquinho da saudade. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço. Sucesso aí para vocês nos próximos dias. Pronto. Tchau. Tchau.